Oi, gente! Bom dia! Fiz até florzinha hoje para vocês, porque eu estou dedicando para vocês as minhas florzinhas do Dia das Mães. Então, olha aqui. Bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, tudo 100%. Estamos indo lá para a semana do 18 de maio, né? Mas nós estamos aí tentando superar, tentando melhorar cada vez mais, nos adaptando, porque, segundo os filósofos, principalmente o Karnal, nada será como antes. Isso já deu até música, né? Mas tudo bem, então vamos lá. A semana passada, a gente estava vendo os movimentos, nós continuamos vendo a questão da República Velha, nós continuamos vendo aquela questão fundamental: será que tudo acaba em pizza? Será que nada se resolve no Brasil? Ninguém questiona, todo mundo aceita do mesmo jeito? E a gente tinha visto a semana passada, principalmente, a questão dos movimentos operários, e a gente precisa dar aquela retomada, mas um fechamento assim no tenentismo, tá? O tenentismo como um movimento muito importante. Os tenentes, a classe média urbana dos tenentes questionam, na verdade, a oligarquia agrária no poder político, questionam o voto aberto e fazem uma bandeira de luta pelo fim daquela exploração, daquele domínio da oligarquia agrária, politicamente dizendo. Não questiona, na verdade, o econômico. Vocês tinham um texto e tinham também um vídeo sobre o cangaço, um movimento importantíssimo que está acontecendo ao mesmo tempo que o movimento da Coluna Prestes, que é um movimento tenentista, né? E está acontecendo na mesma década, década de 20, uma década muito agitada no Brasil. E o cangaço é aquela história do anti-herói. São pessoas pobres que viam na oligarquia agrária um inimigo e que eles se posicionavam atacando, matando, destruindo. Por que um anti-herói? Porque eles não tentam, um herói tenta solucionar o problema. Eles não, os cangaceiros, eles tinham um objetivo: a vingança, a destruição. Muita gente vê como herói, por isso o anti-heroísmo, né? Eles eram vistos como bandidos sociais, frutos da miséria, da opressão feita pela própria oligarquia agrária. Tá certo? Isso é muito, muito importante. Lampião, Maria Bonita, Corisco representam os líderes. É um movimento característico do sertão. É também no mesmo período que a gente tem o Padre Cícero, que é no Ceará, que também é um movimento importantíssimo, porque ele, enquanto padre, ele começa a questionar algumas atitudes da igreja, de alguns coronéis, e ficando do lado de outros, por isso ele acaba sendo expulso da igreja, mas mesmo assim ele continua com as obras, tá? Menino, e aí o que acontece? É muito importante que vocês peguem e percebam essa evolução, todos esses movimentos, essas características tão terríveis que a gente tem de pobreza e de crise durante a República Velha. Ótimo. O que a gente vai ver nesta semana agora do dia 18? Vamos dar aquele fechamento nessa movimento operário, tudo direitinho, e vamos começar a analisar, na verdade, o fim da República Velha, que ocorre associado à crise de 29 dos Estados Unidos. A partir do momento que o nosso maior comprador de café, os Estados Unidos, 70% do que nós produzimos era café. 70% do que nós vendíamos era para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram naquela crise em 29 por superprodução, por não ter acompanhado toda aquela questão da venda, tudo, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma crise de superprodução, nós vamos ter o desemprego, a miséria nos Estados Unidos, a gente vai dar uma retomada nisso, mas essencialmente para nós agora, que é a história do Brasil, interessa entender que essa crise de 29 afeta todo o mundo. O exemplo maior é a Alemanha e o crescimento do nazismo depois.
Mas no Brasil, ela afeta economicamente o café e ela afeta politicamente, porque ela enfraquece os barões de café. E a gente vai ver como acontece esse enfraquecimento. A partir do momento que o café se sente fraco, que não tem como vender, não tem como o convênio de Taubaté comprar os excedentes, os governos estaduais, porque não tem quem empreste dinheiro, porque os Estados Unidos estão em crise, nós vamos ter São Paulo rompendo a política café com leite. Porque o Washington Luiz, o que acontecia com o Washington Luiz? O Washington Luiz, ele era paulista e ele deveria, em 29, apoiar um mineiro, o Antônio Carlos. Mas o Washington Luiz, todos os paulistas pensam, se vier um mineiro no poder, como é que a gente fica? Quem é que vai apoiar? Quem vai dar imposto menor para nós? Quem que vai perdoar as nossas dívidas porque nós não estamos conseguindo vender o café? Isso é muito importante. Então São Paulo rompe a política café com leite, escolhe o Júlio Prestes como seu representante e Minas Gerais procura outras oligarquias que não estão contentes com os barões de café. E aí nós vamos ter a formação da Aliança Liberal. Então nós vamos ver o que é a Aliança Liberal, que vai concorrer contra o Júlio Prestes. A Aliança Liberal tem Getúlio Vargas como candidato à presidência e a vice o João Pessoa. Então nós vamos explorar esse assunto nessa semana do dia 18. Tá bom? Olha, gente, eu gostaria muito que vocês viessem todos. Eu sinto muita saudade de todo mundo, eu quero encontrar todo mundo no Meet, eu quero conversar, quero ver vocês, quero ouvir a voz de vocês. Então não deixem de comparecer no Meet. Eu vou estar esperando vocês, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Espero vê-los